Aoba! Bom, hoje em dia, se tem uma coisa que os jovens gostam, são séries. Ficou muito mais fácil assistir uma série, já que antigamente você só podia assistir pela TV e tinha chance de você pegar a série lá para as temporadas mais avançadas, como segunda ou terceira. Mas hoje em dia, temos plataformas de streaming e sites e aplicativos pirata, onde todos podem assistir séries. Óbvio que os jovens e até alguns adultos vão escolher as séries mídia, como por exemplo, Cobra Kai, Dexter, Stranger Things ou Wandinha. Séries que estão no hype. Outros preferem séries famosas, mas não tão no hype. Breaking Bad, Supernatural, The Walking Dead e etc. Nisso eu tô me referindo aos brasileiros, ok? E se tem uma série que não é tão conhecida no Brasil, é The Sopranos. As outras séries têm uma forte fandom no Brasil. Pode ver que muitos jovens e adultos gostam de Dexter, só se fala de Dexter, Breaking Bad e Stranger Things. As crianças e pré-adolescentes adoram Cobra Kai. Os adolescentes e os mais adultos gostam bastante de Breaking Bad. Ou seja, temos muitas séries famosas no Brasil. Elas exaltam muito essas séries, tanto as antigas quanto as mais novas. E se tem uma coisa que me incomoda, é que eles não conhecem ou não lembram de uma série, The Sopranos. Que apesar de ter muitos fãs brasileiros, não é comum você ver criadores de conteúdo ou jovens falando dessa série. Se comparado a outras séries, Sopranos não é quase nada famosa no Brasil. É como se em um nível de popularidade, Sopranos fosse o número 4, Wandinha e Supernatural 7, The Walking Dead e Breaking Bad 10 e Stranger Things e Dexter 12. Até mesmo na gringa, apesar de ter uma boa base de fãs, mais forte que no Brasil pelo menos, a série não é tão lembrada, apesar de conhecida, claro. Não é comum ver as pessoas ou grandes canais falando de The Sopranos. Não como falam de Dexter, Stranger Things ou outras séries. O que me entristece, pois é uma série fantástica. E pensar que talvez um dia essa série volte ao hype me dá a esperança de eu falar com orgulho que eu assisti antes dela ser verdadeiramente famosa. E eu peço perdão por ter me prolongado e falado e comparado muito a popularidade de The Sopranos com outras séries, mas meio que é impossível não comparar, já que Sopranos é como se fosse o pai da era de ouro das séries de TV, então sim, eu comparo muito. Mas acho melhor deixar os comparativos para depois, porque agora, nesse vídeo, eu, Pedro, Diálogo Zumpe, vou tentar te convencer a dar uma chance para The Sopranos, em um vídeo sem spoilers. Dito isso, seguimos para o vídeo. Episódios. College é o 5º episódio da primeira temporada e é um dos melhores e mais lembrados episódios da série. Muito pelo fato de ele ser um dos primeiros. Afinal, se você está assistindo uma série e logo nos primeiros episódios eles te entregam uma bomba como essa, vai ser difícil esquecer. E esse episódio em questão é uma grande de uma bomba. Não é exagero falar que esse episódio foi muito importante para a série inteira como um todo e para boa parte das outras séries de TV que viriam posteriormente. Esse episódio foi responsável por render um Oscar de melhor atuação para Ed Falco e desenvolver de forma muito interessante a relação entre Tony e sua filha Meadow, enquanto viajavam em busca de uma universidade em que ela poderia estudar futuramente. Vou falar brevemente sobre as tramas aqui. São 3 tramas basicamente. A de Carmela, esposa de Tony, sozinha em casa com o padre Phil, e uma trama que basicamente introduz e desenvolve a religiosidade e culpa católica dessa personagem, que é uma das características mais legais de Carmela. Em outra trama, vemos Tony e Meadow viajando sozinhos de carro e visitando algumas universidades em que Meadow poderia estudar em breve. Isso enquanto Tony reconhece um antigo membro da máfia que se tornou um rato, um delator. E em meio à viagem com a filha, ele pretende pôr um fim à vida do inimigo. É como se fosse uma trama dividida em 2, sendo que é algo muitíssimo bem feito. Em uma hora vemos Tony desenvolvendo a relação com sua filha, mesmo com o caso do delator, e também a vontade de Tony com as próprias mãos de matá-lo. E um pequeno spoiler aqui, que não interfere muito na história, Tony mata ele o enforcando por 1 minuto com o cordão. Hoje em dia, anti-heróis, vilões em séries têm toda a liberdade para fazerem o que quiser, mas isso hoje em dia, nessa cena de quase 26 anos atrás, o Tony passou dos limites da TV americana e se tornou de vez um vilão, matando um homem, não a tiros, não a mando, mas com as próprias mãos, o enforcando lentamente. Entendam isso. A série estava no início, dando seus primeiros passos, sendo que, exibida na TV, local onde a família se reunia para assistir algo juntos, pai, mãe, filhos. Tony era o protagonista, o rosto da série. Ele era um dos mais poderosos membros da máfia naquele momento. Mas o adequado era manter ele longe da violência, fora de tudo isso. Afinal, ele tinha seus soldados para fazerem isso por ele, para que ele não tivesse que sujar suas próprias mãos.
Inclusive, Christopher, seu sobrinho, identificou a Amanda do Tony, a casa onde o cara morava, localizou ele e se ofereceu para ir lá matar o cara. Mas o Tony recusou e quis resolver isso com as próprias mãos. E ele não foi lá e matou o cara com um tiro. Não. Por 1 minuto, na TV de casa, quem assistia aquilo ao vivo pôde ver o protagonista da série enforcar um homem por 1 minuto. Meu amigo, isso aqui nesse episódio foi definido o que seria permitido na TV a partir dali. Séries em que o protagonista não precisava ser moralmente correto. Eles poderiam fazer o que quiser, porque o Tony abriu o caminho, se tornando não um anti-herói, mas um vilão. E naquele momento o espectador tinha que fazer uma escolha. Eles já sabiam quem o Tony era. Não era nem um santo, nem um anti-herói que fazia o errado pelo motivo certo. Não. Ele era um homem de natureza má e que fazia o errado pelos próprios interesses. E quem escolheu seguir acompanhando a vida dele, pode apostar, não se arrependeu. Eu lembro que quando eu vi esse episódio eu fiquei louco. Eu achei muito bom e tinha quase certeza que ele ia ficar no meu top 1 dos melhores dessa temporada. E ele ficou, não só da temporada, mas como da série. Meu top 5 nos melhores episódios da série. Ele só fica atrás de 4 episódios da 6ª temporada. E por falar nisso, temporadas. Dessa vez eu não vou falar de uma temporada em específico, mas de todas em geral. A primeira e a segunda, pra mim, fazem parte da era clássica de Sopranos. Essas duas são exatamente as temporadas em que eu penso e reflito que essa série é antiga, já que ela, pra mim, passa esse aspecto de antiga. E é algo pra mim que faz parte da beleza dessas duas temporadas. E são temporadas muito boas. São elas que te introduzem os personagens ao mundo do crime e a outra coisa, o clima cotidiano, que eu já vou explicar. Em outras obras de máfia, os personagens vivem uma espécie de ascensão no mundo da máfia. O Michael Corleone se tornando o chefe em O Poderoso Chefão, Henry Hill adentrando ao mundo do crime em Goodfellas, o Tony escalando na hierarquia em Scarface. É como se nesses filmes os personagens dissessem: estamos em ascensão, o mundo está aos nossos pés. Já em Sopranos, é como se os personagens dissessem: mais um dia, eu estou cansado. O clima aqui não é de poder, luxo, aqui vemos o clima cotidiano da máfia, o dia a dia de cada um desses homens, em um clima não de ápice, mas de encerramento, de término. Não é à toa que o próprio Tony diz no primeiro episódio da série: mas ultimamente eu ando pensando que já cheguei ao final, o melhor já acabou. Refletindo não só que a melhor fase da máfia, mas também de sua vida já passou. A terceira temporada, pra mim, funciona muito como uma espécie de transição. É como se fosse a ponte entre a velha Sopranos e a nova Sopranos. Não é minha temporada favorita, pelo contrário, ela é a que eu menos gosto, entre todas elas. E nem por isso ela é uma temporada ruim, ainda assim ela é muito boa, e principalmente no que diz respeito à comédia. A 4ª temporada é ótima, muito boa mesmo. O drama aqui vai para outro nível, e acredite, uma das melhores coisas que Sopranos nos proporciona é o drama. É uma das coisas que me faz amar essa série. A série fica cada vez melhor conforme as temporadas passam. A 5ª temporada, pra mim, divide o pódio de melhor com a 6ª. O clima aqui é ótimo, muito bom mesmo. Temos muito drama bem feito, bastante comédia, como sempre, e uma trama muito bem feita que se estende de certa forma para a 6ª temporada. Pra mim, essa trama é a melhor de toda a série. É o que nasceu aqui e se estendeu até o fim da série. Falando nisso, a 6ª temporada, a melhor de todas, 21 episódios, mais que os 13 convencionais, mas ainda assim muito bom. Os 3 primeiros episódios são arte pura, e os 4 últimos nem se fala. O final dessa série é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Personagens. Como falar dos personagens dessa série sem citar Tony Soprano? Eu não falo isso porque ele é o protagonista, mas sim porque ele é um dos personagens mais bem escritos da TV. Desculpa, eu gosto de falar da TV. E também do Tony Soprano. A complexidade desse personagem é algo que passa pela minha cabeça todo santo dia. Às vezes eu tô fazendo algo e paro pra pensar em Sopranos e consequentemente no Tony. E eu fico pensando nele por alguns minutos e quase sempre acabo concluindo sempre o mesmo. Esse personagem é como um enigma.
É difícil entender Tony Soprano e acho que isso é uma das coisas que o tornam mais interessantes. A forma como ele às vezes parece se importar com as pessoas e realmente esperar algo delas, e outras vezes ele simplesmente age com apatia ou indiferença em relação. É algo que me intriga muito. O julgamento moral do Tony sobre outras pessoas e como, apesar dele ser uma pessoa de moralidade no mínimo questionável, mesmo assim sabe o que é certo e errado e até julga outras pessoas baseado nisso. Como por exemplo quando ele e seu amigo Paulie estavam no hospital e os dois viam uma garotinha no hospital que teve 80% do corpo queimado em um incêndio, e quando o Tony olhava com pena, Paulie dizia: "Você não vai acreditar na semana que eu tive." Essa é uma das coisas que me despertou interesse no Tony, sua perspectiva moral e suas atitudes morais. O que ele sabe ser certo e o que ele faz de errado. Tony é muitas vezes descrito como um vilão, um mal por natureza, isso não dá pra negar. O próprio, na segunda temporada, declarou algo parecido, quando um amigo da sua época de escola lhe perguntou por que ele fazia aquilo, e Tony respondeu: "Essa é a minha natureza." E ainda citando a fábula do sapo e o escorpião. Na fábula, um escorpião pede a um sapo para o levar até o outro lado de um rio. O sapo hesita, dizendo que o escorpião o picaria, e o escorpião responde dizendo que não tinha por que ele fazer isso. Afinal, se ele o picasse, ele também morreria. O sapo concorda e o leva, mas no meio do caminho, o escorpião pica o sapo, condenando ambos à morte. O sapo pergunta por quê, e o escorpião responde: "Essa é a minha natureza." Outra coisa que eu gostaria de citar é uma cena específica do episódio 5 da primeira temporada, o qual eu já citei aqui, uma frase que Tony vê na parede de uma das universidades. Escrito: "Nenhum homem pode usar uma cara para si mesmo e outra para a multidão, sem finalmente se confundir sobre qual pode ser a verdadeira." Essa é uma frase que define muito bem o Tony e uma das mais marcantes de sua escrita. Também é impossível falar da magnitude desse personagem sem falar de James Gandolfini, o homem que viveu Tony Soprano. James Gandolfini fez um trabalho magistral dando a vida a esse personagem. A atuação dele é simplesmente extraordinária. Cada temporada era um show de atuação dada por ele. Daria pra ficar falando por horas e horas sobre esse personagem e sua profundidade, seus detalhes, complexidade. Talvez eu faça um vídeo só dele um dia. Deixando o Tony de lado, vale a pena citar alguns outros personagens muito bons da série também, como Carmela, esposa de Tony, Christopher, seu sobrinho, Paulie, seu amigo, Junior, seu tio. A série tem uma boa quantidade de ótimos personagens. Acho que dá pra dizer que uma das melhores coisas da série são esses personagens, além de bem escritos, muito bem atuados. Eu já falei do ator do Tony, que novamente é um ótimo ator, e acredito eu e muitos outros que nenhum outro ator teria dado a vida tão bem ao Tony como Gandolfini deu. Outros atores também são ótimos, como Michael Imperioli no papel de Christopher, Ed Falco no papel da Carmela, Tony Sirico como Paulie, Adria de Matteo como Adriana, Dominic Giannisi como Junior. Todas as atuações aqui são na média ou acima da média. Drama e comédia. Uma das outras melhores coisas que Sopranos pode te proporcionar são as duas muito bem feitas, drama e comédia. A comédia aqui é muito bem feita e praticamente impossível você assistir a série inteira sem dar uma risada. Mesmo sendo um mundo do crime, onde as coisas horríveis são feitas, sempre vai ter algo para te fazer rir ali. Sempre. Da primeira à sexta temporada. E falando da minha experiência, isso me aproximou muito dos personagens, de certa forma. As situações engraçadas geradas por ele fez com que eu me apegasse a eles. Um bom exemplo disso é o Art Bucco. Ele é um chefe, mas não um chefe da máfia, e sim de restaurante. Ele não tem nada a ver com a máfia, a não ser sua boa amizade com eles. Tem um episódio onde a trama secundária é focada no Art. Agora imagina você assistir uma série de máfia, querendo ver o melhor da máfia, e te entregam como trama um dono de um restaurante tentando conseguir seu dinheiro de volta depois de ter levado um golpe. Pois é. Pode parecer uma trama qualquer, mas esse episódio, a trama dele em específico, me divertiu bastante. E fez com que eu me apegasse e gostasse bastante do personagem dele. Eu ficava genuinamente empolgado vendo ele em cena para ver o que ele ia fazer. Ou seja, Sopranos tem um dom de nos fazer gostar muito de um personagem, não importa quem ele seja ou o que ele esteja fazendo. Era uma trama secundária, com um personagem que nem fazia parte da máfia, e mesmo assim, a trama dele foi responsável por fazer eu gostar muito desse episódio em específico. Acreditem, a série é cheia de comédia, mas
Deixando a comédia de lado, outro aspecto que rodeia a série, na minha opinião, é grande e responsável por fazer ela ser o que é o drama. E o que é esse drama que eu falo? A cena de um personagem chorando, gritando, puto. Às vezes sim, mas não só isso. Drama, pra mim, na minha definição, é o resultado da jornada do arco de um personagem. As emoções despertadas nele devido a alguma coisa, as jornadas dos personagens muito bem construídas, os levam a momentos muito bem feitos e atuados. Eu não sei se essa palavra existe. Então o drama, novamente, na minha concepção, não é só um momento em que o personagem está tendo alguma discussão, chorando. Não, é um momento onde ele demonstra o ápice de suas emoções, mesmo que em silêncio. A gente nem sempre precisa ouvir ele falando para saber o que ele está sentindo. E acredite, isso é algo que é muito bem feito na série. Mas ainda assim temos sim muitas cenas com personagens discutindo, chorando, entrando em estado de euforia. É algo que a série também sabe fazer muito bem mesmo. Em resumo, uma série a todo momento vai te fazer rir e sentir o que o personagem sente. Ela vai te cativar, seja através do carisma ou profundidade e emoção dos personagens. Influência. The Sopranos influenciou muito as formas como as séries seriam construídas. Sua primeira temporada foi lançada em 1999, quase 10 anos antes de séries como Dexter ou Breaking Bad nascerem, e mais de 10 anos antes de Better Call Saul. A efeito de comparação, e já nesse ano, Sopranos mudou muita coisa. Era permitido ter um vilão como protagonista de uma série, e a família do outro lado da tela ia acompanhar esse vilão e ia até gostar dele. Sopranos abriu caminho para que outros vilões mostrassem seu nível mais alto de maldade, já nessa temporada. Ele faz coisas horríveis e mesmo assim a série não foi cancelada. Ela se manteve e durou por mais outras 5 temporadas, nas quais o Tony nunca teve que hesitar antes de fazer algo ruim. A violência aqui não é economizada, ela é necessária e usada sem medo, o que possibilitou que protagonistas como Dexter pudessem ser anti-heróis e fazer qualquer tipo de violência na TV anos depois. E isso porque quando Michael C. Hall nascia como Dexter na TV, estávamos acompanhando há pouco tempo de nos despedir da jornada de Tony. Graças à violência iniciada por Sopranos, Dexter não precisou ter medo de desfrutar disso também. Após a conclusão de Tony, outros chefes do crime puderam tentar sua vez como Walter White ou Thomas Shelby. As televisões agora estavam abertas para os vilões, para personagens com uma moralidade questionável, mas de muita boa qualidade, como já citados Walter White, Thomas Shelby, Dexter Morgan, Nuke Thompson e etc. Tony mudou não só a possibilidade desses vilões e anti-heróis existirem, mas a forma como eram escritos. Acho que não tem muito o que falar, Tony é simplesmente um dos personagens mais bem escritos que eu já tive o prazer de acompanhar. O que me deixa triste é que The Sopranos foi professor para muitas séries. E essas séries tiveram sucesso enquanto The Sopranos ficou no seu tempo. Dexter, Breaking Bad, até Peaky Blinders fizeram sucesso no Brasil, enquanto The Sopranos ficou lá no seu tempo, sendo lembrada apenas por alguns poucos brasileiros que tiveram a oportunidade e sorte de encontrar e dar uma chance a essa série. Essa série também foi a responsável por estabelecer a HBO como a principal produtoras de série, conteúdo original e de alta qualidade, pavimentando o caminho para outras séries da emissora como The Wire e 6 Feet Under. Como curiosidade, eu li uma vez que um dos responsáveis pela produção de Stranger Things, que o final da série teria o final inspirado em The Sopranos e alguma outra série, e eu achei isso muito legal. Acho que eu já falei demais, já quero logo fazer a narração e a edição desse vídeo e postar logo. O canal tá há muito tempo sem vídeo e eu peço mil desculpas por isso. Foi uma enorme falta de compromisso minha para com vocês, para com as poucas pessoas que ainda assistem meus vídeos. De verdade, não tô mais nem lendo o roteiro nessa parte. Eu peço de verdade muitas desculpas por isso. O canal tá mais de meses sem vídeo e eu peço muita desculpa por isso novamente, porque me sinto muito mal. Faz muito tempo que eu não posto vídeo, então a partir desse momento que eu tô falando, eu já terminei de editar o vídeo, já tá tudo pronto, quer dizer, quase tudo pronto pra postar, só falta unir as duas partes e fazer o download no CapCut. Enfim, eu já tinha gravado essa parte, né, da narração final, mas eu queria gravar de novo, vou regravar aqui pra tá falando duas coisas. Primeiro, peço perdão por ter postado o vídeo muito tarde, ou seja, estamos no dia 27, acho que é 27. Peço perdão por isso, porque não queria postar. Eu já dava pra ter postado alguns dias atrás, mas infelizmente eu enrolei muito pra gravar. Pra terminar de editar esse final, que era bem curtinho, mas enfim, peço perdão novamente. E segundo, que eu vou ficar o mês de janeiro sem postar vídeos, ou seja, provavelmente só vai ter vídeo no final de janeiro ou muito provavelmente em fevereiro. Eu não vou prometer nada, porque você sabe como eu sou, demoro muito pra postar vídeo, procrastinador, né, como sempre.
Então, provavelmente a minha vontade é de voltar com os vídeos no início de fevereiro ou no final de janeiro, mas precisamente no início de fevereiro mesmo. Na primeira semana de fevereiro já quero voltar com os vídeos. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês deem uma chance para essa série. Ela é uma série muito boa, então assistam. E por fim, muito obrigado novamente por terem assistido não só esse vídeo, mas por terem assistido meus vídeos ao decorrer do ano. Foi muito bom estar fazendo esses vídeos para vocês, apesar de não parecer, já que eu demoro muito para fazer os vídeos, para editar, né? Procrastinação. Então, novamente, muito obrigado por terem assistido meus vídeos ao decorrer do ano. Foi muito bom estar fazendo vídeo para vocês, eu gostei bastante. E muito obrigado pela recepção, pelo carinho de vocês. Eu amei muito estar fazendo vídeos esse ano. E próximo ano eu quero ser um youtuber melhor. Quero postar mais vídeos, quero postar mais vídeos de maior qualidade, vídeos mais bem editados e mais vídeos para vocês, porque vocês merecem, vocês são nota 10. Eu espero que Deus abençoe muito a família de vocês e vocês tenham um próspero ano novo. Feliz 2026 e até ano que vem.